esquecer. Bom, então, dando continuidade ao, ao nosso assunto, né? Então, a gente começou ali com a Idade Média, né? Baixa Idade Média, vimos a formação dos Estados Nacionais, ou seja, nós vimos inicialmente os aspectos políticos daquele desenvolvimento, daquele período Professor, ali. Oi, aceita Gabriel? já aceitei. É, Aceita Jesus? então, assim, então há essa estruturação. Então, nós vimos os aspectos políticos, tá? Sociais, e agora a gente vai ver do ponto de vista científico e cultural. Então, essa transição, tá? É uma coisa que a gente já vem falando ali desde a Baixa Idade Média, formação dos burgos, aquela estruturação das cidades, né? Processo de reurbanização, formação das monarquias nacionais. E há mudanças, ocorrem mudanças também do ponto de vista cultural, certo? Esse período, a gente já falou um pouco de renascimento comercial e urbano, e a gente vai falar um pouquinho para contextualizar essa continuidade do assunto, tá? Mas é basicamente isso que acontece. Então, o renascimento, então, o que é renascer? Nascer novamente, né? É o renascer, ou seja, é uma reestruturação daquilo que houve em outros momentos, daquilo que houve, que ocorreu em outros períodos. Então, é basicamente isso o que vai acontecer em diversos aspectos, tá bom? Cadê aqui? Só. Pronto. Então, ó, a gente vai falar, como eu disse, né, do renascimento científico e cultural, tá? Em todos os seus aspectos, e aí nós vamos perceber uma série de mudanças que se estabelecem nas artes, nas ciências, enfim, muita coisa que muda durante esse período, tá bom? Então, aqui nós já temos uma série de, de pinturas, de imagens desse período. Nós temos figuras mais pagãs aqui, como o nascimento de Vênus, que a gente vai falar mais à frente. Nós temos aqui a Última Ceia, né, de Da Vinci. Enfim, Ítalo, você está expulso da sala, tá? Só pela palhaçada de escrever ali. Dá para aparecer seu nome, tá bom? Pronto. Quem escrever, quem fizer qualquer tipo de piadinha, vai ser expulso da sala, tá? Agora eu tenho como ver quem foi que escreveu. Bom, continuando, certo? Então, há uma diferença nas figuras que existem aqui durante o Renascimento, no período do Renascimento, e é uma diferença muito grande se a gente compara aquelas que existiam no período medieval, certo? Depois eu falo com o Ítalo pessoalmente, que ele vai ter que me entregar um texto manuscrito de 50 linhas sobre esse assunto. Vai ter que mandar foto para o meu e-mail. Se ele não mandar, quando ele voltar, ele já vai ficar com zero em uma das notas. Bom, então é um movimento científico-cultural, certo? Que ocorre na Europa nesse período. Então, ó, é como eu disse para vocês, é a transição da Idade Média para a Idade Moderna. Então, como eu sempre falo para vocês, não acontece do nada, certo? Então, é um processo de transformação que ocorre
para a chegada, para o estabelecimento desse novo mundo, em seus vários aspectos, certo? Então, essas mudanças, elas começam a ocorrer ali por volta do século XI, século XII, os aspectos mais do renascimento urbano. O cultural científico vem um pouquinho mais à frente, a partir do século XIII, mais ou menos, tá? Mas não está nesse contexto da Idade Moderna, certo? Então, ó, alguns fatores. Expansão marítima, tá? Então, a abertura ali do Atlântico, isso foi importante, porque veio dentro da ideia do renascimento científico, certo? Porque muito do conhecimento que vai voltar, na verdade, aí durante essa transição, vem de lá da antiguidade. Então, por exemplo, os gregos antigos já tinham calculado a circunferência da Terra. Então, aquela ideia que ressurge ali durante o mundo moderno, da Terra redonda e tal, né? Era algo que os gregos já tinham calculado, inclusive, com a margem de erro de 200 quilômetros. Então, é praticamente perfeita a medição que os caras fazem ali durante a antiguidade, certo? Então, isso favoreceu o desenvolvimento dessas novas rotas. Então, a busca por esse conhecimento que existia na antiguidade fez com que não se temesse cair num abismo, né? Então, tipo, só Colombo imaginava que saindo da Europa ele chegaria no outro lado, que seria as Índias, né? O Oriente. Mas só que ele não contava que existiria ali um continente no meio do caminho, certo? Bom, o renascimento comercial, essa abertura que existe para o Oriente, tá? O fortalecimento que vai existir desse comércio, principalmente nas cidades italianas. Não é à toa que esse renascimento o cultural e científico vai ser muito forte nas cidades italianas, tá? Vai ser o berço do renascimento, não é à toa por isso, porque era um porto de entrada ali do Mediterrâneo, certo? Lembrando que muito do que chegou para a sociedade moderna do conhecimento, né, da cultura greco-romana, dos clássicos da antiguidade, muito veio pelos mosteiros católicos, mas também uma boa parte deles veio das mãos dos muçulmanos, dos árabes, né, que transcreveram muitas das obras dos gregos. Então, é uma mistura. Então, existe o conhecimento que chega, que vem através dos mosteiros, mas também existe esse conhecimento que vem de lá do mundo árabe. Tá? Então, grande parte também veio do mundo árabe. Influência da civilização bizantina, né? Lembrando que o Império Bizantino ele cai em 1453, e aí muitas pessoas que saíram, que fugiram, conseguiram fugir do Império Bizantino, buscaram abrigo nas cidades italianas. Então, aquela cultura que eles trouxeram, conhecimento científico, aquela vinculação que eles tinham com o mundo árabe, também foi importante. Alguém ia falar alguma coisa? Eu acho que ativaram o microfone e não perceberam, professor. Ah, tá. Bom, então isso é influência também, né? Esse seguinte aí eu já falei, né? Inclusive, sobre essa preservação desses livros nos mosteiros, tem um livro chamado O Nome da Rosa. Ele tinha na Netflix, eu não sei se ainda tá, certo? Mas Eu acho que não está mais não, professor. pronto, eu vou dar uma olhada depois, mas se não tiver, é facilzinho de achar na internet, porque é muito massa. Não sei se alguém já assistiu, que mostra justamente essa questão do conhecimento ali vinculado aos mosteiros e como a Igreja Católica tratava o conhecimento. Então é bem interessante. Eu não vou dar spoiler não sobre o filme, mas vale a pena ver. Ascensão socioeconômica da burguesia. Então, isso é uma transformação social muito importante.
Durante a Idade Média, o que tinha importância, de fato, era a terra, era dominar as terras, certo? Agora, durante o mundo moderno, o que vai ser importante, certo? É o dinheiro. E o dinheiro vai estar nas mãos da nobreza? Não, o dinheiro vai estar nas mãos da burguesia. Então, é o que a burguesia precisa para ter essa sua ascensão social, para ter mais espaço na sociedade. Então, isso foi também imprescindível, né, nesse período. Então, essa ascensão da burguesia. Mas a gente sabe que, de fato, eles ganham um pouco de prestígio social, mas não político, né? Só com as revoluções burguesas é que, de fato, a burguesia vai ganhar poder político na Inglaterra ali no século XVII e depois na França, né, com a Revolução Francesa, no final do século XVIII. Então, ali, sim, nessa metade do século XVIII, final do século XVIII, é que a gente tem uma consolidação da burguesia no poder, certo? E como também a invenção da imprensa, porque a invenção da imprensa vai fazer com que o conhecimento ele seja socializado, ele seja divulgado com mais facilidade, certo? Então, a invenção da imprensa também foi excepcional para o desenvolvimento do conhecimento, certo? Para essa para esse para que o conhecimento, para que várias pessoas pudessem ter acesso às obras, né? Que antes a gente vai ver como é que eram feitas, certo? Então, ó, até o século XV, né? Até o desenvolvimento da invenção da imprensa, os livros eram copiados manualmente. E aí, consequentemente, tinham tinham uma circulação muito restrita. Não era todo mundo que tinha acesso aos livros, certo? Por isso que eles estavam nas mãos, muitas vezes, da igreja. Porque tinha os monges, chamados monges copistas. A função deles era ficar transcrevendo livros a sua vida inteira. E aqui nós temos alguns exemplos, tá? De monges trabalhando, ó, aqui também, certo? Aqui, de monges trabalhando, copiando livros, documentos, enfim. E isso gerou até alguns problemas, tá? Por quê? Como eles copiavam manualmente, às vezes tinha parte que eles não concordavam, que eles, enfim, que eles não queriam, né? E aí eles omitiam alguns trechos, modificavam. Isso acontecia também nessas obras. Um dos símbolos desses monges copistas era esse tipo aqui de corte de cabelo. Ó. Ele era feito bem retinho, né? Que simbolizava a retidão com que eles escreviam. Não tinha linha não, meu amigo. O cara escrevia aquilo ali tudo manualmente. Então, se ele errasse lá a última linha, ele tinha que começar tudo de novo. Então, obviamente, também não eram todos que tinham essa destreza manual, mas os que tinham, né, passavam o resto da sua vida só transcrevendo, só escrevendo ali os livros. Né? E vocês acham ruim de copiar um quadrinho só. Os caras copiavam, transcreviam bíblias, enfim. Então, vejo como era diferente a situação. Tá? E aí, com Gutenberg, o desenvolvimento da imprensa, né, na cidade de Estrasburgo, olha, que a gente discutiu nas aulas anteriores, ó. Ou seja, Burgo, uma cidade que tinha sido, né, um burgo, uma região que tinha sido autorizada por um rei para que houvesse comércio, tá? Ele procedeu às primeiras tentativas de imprimir em caracteres móveis, e aí onde deu a ideia dele, né? E nessa cidade terá provavelmente em 1442 impresso o primeiro exemplar de sua prensa original, um pedaço de papel com 11 linhas. Então, como é que funcionava?
ele fazia os caracteres ou de metal ou, às vezes, de madeira, certo? E aí, ó, ele escrevia aqui, ó, numa placa, colocava na ordem lá, em uma placa, tá? Melava essa placa de tinta, certo? E vinha essa prensa aqui, ó, o cara vinha aqui, ó, e pressionava o papel e a tinta era fixada. Então, mesmo assim, óbvio que era uma coisa trabalhosa, mas vai ser muito mais rápido. Então, tipo, ele coloca uma página lá, ele escreve, entre aspas, nos caracteres uma página, certo? E aí ele pode imprimir, sei lá, 20 cópias. Página 2, 20 cópias. E aí vai se tornar, obviamente, mais célere esse processo aí de desenvolvimento e de impressão, né? E de, na verdade, impressão não, de cópias de livros, né? De panfletos, do que quer que seja. Tá? Bom, aqui estão algumas características do período que a gente denomina como o Renascimento. Então, o humanismo, uma forma mais terrena, concreta de pensar a ciência, a moral, a religião e etc. Então, ó, se a gente fosse fazer uma análise filosófica, seria sair daquele mundo metafísico e partir para o mundo físico. Então, uma coisa mais concreta, mais do dia a dia, mais terrena, sem tanta ligação teológica, certo? Até porque, é como diz aí esse segundo ponto, passa a haver um pensamento antropocêntrico, ou seja, o homem passa a ser visto como centro do universo, negando a ideia teocentrista, ou seja, as decisões, a política, a religião, a ciência, tudo vai estar envolto, vai estar vinculado ao homem e não mais a Deus. Então, a gente tem uma ideia ali entre. Deixa eu copiar aqui. Razão vai ser maior que a fé. Então, a gente tem aqui, durante esse período, certo? A razão superando a fé, que é o ponto que a gente vai ver mais à frente. Então, se desvincula essa ideia do teocentrismo, a sociedade teológica. Então, agora eles passam a buscar explicações científicas. Ah, então não está chovendo porque Deus quer que chova. Não é uma doença porque Deus quer punir a gente. Enfim, então eles vão buscar uma explicação científica, antropocêntrica. Então, por que essa doença? Por exemplo, a peste negra se espalhou pela falta de higiene, por uma série de fatores, enfim. Então, tem um aspecto humano e não um aspecto teológico para aquela situação, certo? Então, eles buscam. Então, a gente vai ter esse período aí de superação da razão pela fé, certo? Bom, o individualismo, essa valorização da capacidade de criação, espírito de competição, que isso vai valorizar aquela ideia do capitalismo que começa a se desenvolver nesse período. Na verdade, nesse período a gente tem o mercantilismo, né, que vai ser ali o primeiro passo para para o capitalismo, certo? Então, é um processo de desenvolvimento, tá bom? Então, já nasce a partir daí, dessa característica que vem ali durante esse mundo moderno, durante o Renascimento. O racionalismo, sobreposição da ciência, o experimentalismo, né, sobre a fé. Então, eu vou suprir, então eu vou explicar as coisas baseadas na razão e não mais nos dogmas e não mais na fé. Então, há essa explicação sobre as coisas. Então, isso que vai ser um dos pontos importantes, tá?
O naturalismo, preocupação em retratar fielmente os homens e os animais nas artes, os detalhes anatômicos, do mesmo jeito que a gente via na antiguidade. Eu lembro que a gente chegou a comentar, inclusive, isso ainda nas aulas presenciais, falando sobre a arte grega e tal, a preocupação com ele que eles tinham com a fidelidade anatômica, aspectos de profundidade, enfim. Então, eles vão criar esses aspectos fidelizantes, ou seja, a natureza tal qual ela é. Porque antes os caras criavam monstros, enfim, criavam coisas, né? E a gente vai perceber que a arte ela volta a ter um aspecto mais realista, mais natural aqui durante o Renascimento. A teoria heliocêntrica, né? Quebrando a concepção geocêntrica, então o Sol é visto como o centro do universo, contrariando a concepção geocêntrica de Ptolomeu, então de que tudo girava ao redor da Terra, e os caras começam a dizer, não, agora tudo gira ao redor do Sol, e aí a gente sabe que isso hoje também está errado, né? Existem as galáxias, enfim, uma série de coisas, mas dentro da concepção limitada de ciência deles, era um pensamento correto, porque os caras começaram a perceber que não era a Terra que estava estacionária e tudo girava ao redor dela, mas eles percebiam que, entre aspas, o Sol estava estacionário e que nós estávamos girando ao redor dele. Então, isso é uma quebra de paradigmas, uma quebra de dogmas, né? Tanto que Copérnico, Galileu, alguns tiveram que negar suas teorias para não serem queimados na fogueira, né? Porque contrariava o que era determinado pela Igreja Católica. Então, você poderia ser condenado dependendo do tipo de coisa que você escrevia. E como a Igreja Católica ainda tem uma força muito grande, certo? Esses julgamentos ainda existiam, mesmo a revelia, ou seja, mesmo sem levar em consideração os aspectos legais, ou seja, a legislação da localidade. Tem uma série que passa que tem na Netflix, eu não sei se alguém já assistiu, Outlander, né? Então tem um momento que a gente percebe isso, que é um julgamento que é feito pela igreja e não Não é aquela pelos série que a mulher magistrados. volta no tempo? É, Já ouvi falar, mas não assisti, não. pronto. É interessantezinha. Não é assim, ó, a última Coca-Cola do deserto, mas é assistível. Só recomendo cuidado ao assistir, tá? Porque ela é bem pesada. Bom, e o hedonismo, valorização dos prazeres do corpo e do espírito, né? Então essa coisa do prazer, enfim, vai voltar a ser valorizado durante esse período aí. Porque durante a Idade Média, essa coisa de prazer, de corpo, principalmente, foi muito demonizado pela Igreja Católica, né? Então, por exemplo, a mulher era vista como um instrumento do demônio, então tem todo esse processo aí que existia. Então, há essa coisa mais prazerosa que volta aí durante o mundo moderno, certo? Bom, aqui é só uma gravura da época, né? Então, ó, a gravura de um alemão, né? Aqui, ó, Jesus Cristo pensativo e melancólico. O gosto pelo corpo e a humanização de Deus são típicos do Renascimento, mas o estilo alemão é bem diferente do italiano. Então, o alemão, ele não tem aquela preocupação anatômica que nós percebemos no Renascimento italiano. Por isso que a fonte, a base mesmo do desenvolvimento do conhecimento, do desenvolvimento do Renascimento é na Itália e não na Alemanha, certo? Então, ó, para a gente perceber a diferença da pintura na Idade Média e na Idade Moderna, certo? Então, ó, são duas ilustrações italianas, né? Essa da esquerda aqui, do século XIV,
tá? É característica das pinturas medievais, certo? Aqui nós temos as características das pinturas do Renascimento. Então, ó, a ideia da pintura é basicamente as mesmas, são chamadas as três graças, né? Então, mas a gente percebe algumas diferenças. Por exemplo, aqui não há uma preocupação com a representatividade fiel, anatômica, não há como é, proporcionalidade, não há profundidade. Percebam que é como se tipo, os pés aqui, ó, estão apontando para frente e a cabeça para os lados, enfim. Então não existe uma preocupação. Quando a gente vai para as obras aqui do Renascimento, há uma preocupação anatômica, né? Então a gente percebe o aspecto aqui, ele é muito mais realista se comparado à pintura aqui da Idade Média. Um detalhe que é interessante é como o biotipo, né, que é considerado belo entre as mulheres, ele varia de sociedade para sociedade, de tempos para tempos. Ali, se você prestar atenção na grande maioria das obras renascentistas, as mulheres elas são mais gordinhas se comparado ao padrão que é estético considerado o padrão hoje. E por que isso? Porque as mulheres mais cheinhas, com os quadris mais largos, elas eram consideradas melhores reprodutoras, né? Seriam melhores mães, enfim. Então, as mulheres magras nessa sociedade elas eram mal vistas e as mulheres mais cheinhas elas eram mais bem vistas pela sociedade dentro desse aspecto de procriação, certo? Bom, então aqui mais algumas pinturas renascentistas, tá? Então, é uma pintura, tá? Representa perfeitamente a terceira dimensão das personagens, né? Naturalismo, representação das coisas tal como são, né? Da parte superior do homem, da paisagem, enfim. E por trás das figuras, a perspectiva que dá a ideia de terceira dimensão e volume que nos permite ver o sombreado nas vestes e nos rostos. Então, ó, isso aqui, essa ideia de profundidade, não existia na Idade Média, né? Então era tudo ali como se fosse 2D, digamos assim. Agora, no Renascimento, há essa preocupação em terceira dimensão, essa preocupação de profundidade, de realismo. Então as árvores são, são retratadas da maneira natural, os personagens, as roupas, enfim, os rostos são retratados da maneira mais fiel, mais natural possível. A ideia de sombra e luz. Então, tudo isso é abordado, tudo isso são características dessa pintura, desse período aí da Idade Média, ou desculpa, da Idade Moderna, certo? Aqui é um diagrama, né, defendendo a ideia do mundo, né, do universo heliocêntrico, né? Então, o Sol estaria aqui a Terra, junto com a Lua, orbitando em torno do Sol, enfim. Então, já para a gente ter uma ideia de como se pensava que era o universo, certo? E aí, como eu disse, por isso ele foi condenado pela Igreja Católica, certo? Então, assim, só para a gente fazer essa vinculação, essa analogia. Então, ó, enquanto o homem medieval era temente a Deus e envolvido na cristandade e acomodado às restrições, obrigações servis, o homem moderno tornou-se crítico, individualista, envolvido no espírito de competição capitalista. Então, como eu disse, o renascimento, o mercantilismo, ele vai ser o pontapé
do desenvolvimento do capitalismo, certo? Então, é o início. Então, eles estão envolvidos nessa nova mentalidade. Então, óbvio, como eu venho falando para vocês, isso não é algo que surge do dia para a noite. Isso é uma mentalidade que ela vai mudando gradualmente. Então, a vida, a mentalidade, as ideias das pessoas, de um grupo social, eles não mudam do dia para a noite, certo? Mas é um processo de mudanças que ocorrem, tá? Então, existe essa disparidade. Então, é como a gente tinha falado, é a ideia de razão sobre fé, de teocentrismo e antropocentrismo, né? Como alguns do Renascimento ali do Iluminismo falava, né? Luz, trevas e luz, enfim. Então, todos esses aspectos a gente percebe nessas questões. Então, o homem moderno ele é um pouco mais independente se comparado ao homem medieval, que estava extremamente limitado ao temor que ele tinha a Deus, às obrigações de servidão. E aí um ponto, tá, pessoal? Não quer dizer que na Idade Moderna a gente tem um, um ateísmo em massa. Não é isso. A Igreja Católica continua dominante, mas aí nesse mundo moderno a gente tem o desenvolvimento da chamada Reforma Protestante. Então, a Igreja Católica ela começa a perder a sua hegemonia, né? Então, assim, e essas novas vertentes cristãs, protestantes, elas têm aspectos sociais diferentes. Então, não condena, por exemplo, a usura, tem algumas coisas de costumes que vão ser um pouco mais rígidos, enfim. Então, vem atrelado também a essa questão. Tá? E os fatores que fizeram com que a Itália fosse um dos países pioneiros, né? Então, o desenvolvimento comercial de suas cidades, como eu disse para vocês, né? Eles vão ser o porto de entrada. Então, é lá que ocorre o renascimento cultural, comercial, o renascimento urbano. Então, eles vão ter toda essa vinculação ali muito forte, né? E isso vai fortalecê-los muito, tá? Lá se estabelece a prática de chamado mecenato, que é o seguinte, era quando a burguesia patrocinava artistas, mas o maior mecenas, por incrível que pareça, não foi nenhum burguês, foi na verdade a Igreja Católica. A Igreja Católica ela mantinha muitos artistas sob sua tutela, né? E aí tanto que é uma das características da arte ali no Renascimento é a religiosidade, seja ela pagã, seja ela cristã, certo? Mas há esse apelo religioso muito forte ali nas artes, tá? Bom, então, e por que a burguesia fazia isso? Como eles eram um grupo social em ascensão, em crescimento, eles queriam espaço social. E aí o patrocínio desses artistas era uma forma que eles tinham de certa forma de entrar na casa da nobreza, de ganhar espaço com a nobreza. Então era assim que eles faziam. Então eles utilizavam muito essa prática do mecenato. Isso aí eu já tinha falado para vocês, né? Muitos artistas bizantinos que migraram para a Itália depois da queda de Constantinopla, né? Depois da queda do Império Bizantino para os turcos, certo? E por ter sido, obviamente, a sede do Império Romano e muita coisa do conhecimento havia ficado por lá, né? Então, isso aí é uma das importantes famílias de Milão, né? A família Sforza, tá? Que é rodeado de colegas, enfim. E o que é interessante, eu tive 2 alunos intercambistas da Itália. E um deles é de uma família extremamente tradicional, de uma cidade lá próxima de Veneza. Né? A família do cara tem até castelo, a família Bengali. Né? E ele falou, ele disse, não, tem registros da minha família de mais de 800 anos.
né? Então, assim, são famílias que se perpetuam no poder de uma maneira muito forte lá na Itália desde essa época, ou seja, são famílias que acabaram ganhando muito prestígio social, certo? Então a gente fica por aqui hoje, deixa eu fazer só a chamada rapidão. Então, já sabem, quem tiver sem microfone, dá oi lá no chat, tá? Maiara, Estou aqui. William, Presente. Gabriel, Presente. Ana Luísa, Oi. Miguel, Débora, Presente. Maitê, Oi. Jonathan, Presente. Luciano, Presente. Edileuza, Clara, Oi. Júlia, João Vitor, Presente. Jonathan, Presente. Ana Laura, Presente, professor. Laura Maria, Clara Mello, já disse antes, Felipe, Rayane, Presente. Giovana, Presente. Suzana, Presente. Maria Luísa. Beleza. Bom, então semana que vem a gente continua esse assunto do renascimento. Deu. Professor, Oi. são duas Claras, viu?